Olha só, sabemos que esse ano foi caótico. O ano de 2020 a gente teve a pandemia do coronavírus e aí tudo virou de cabeça para baixo. Na parte da saúde não é o nosso caso aqui, a gente não discute sobre isso. Mas na parte dos investimentos a gente sabe que as bolsas mundiais caíram e inclusive alguns investimentos na parte de renda fixa. E aí, considerando esse ano maluco, a pergunta que a gente tem para responder no vídeo de hoje é: será que tem como eu ainda terminar o ano num saldo positivo nos meus investimentos? É isso que eu quero responder para você. Vamos lá? Olha só, e para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre investimentos de modo geral, a gente fala sobre cenários, como é o vídeo de hoje, fala sobre alguns produtos específicos de investimentos, também sobre profissões. Isso tudo com muito amor, com muito carinho, então eu te convido a se inscrever aqui no Lucro do Dia, se você não é inscrito ainda, ativar o sininho de notificação, aproveita e já dá aquela força no like, porque a gente sabe que assim a gente está no caminho certo. E claro, eu te convido a comentar aqui embaixo, fazer a sua participação, sugerir novos temas, enfim, fique à vontade. Segue também no Instagram, enfim, vamos lá e vamos conversar sobre investimentos. Já falamos aqui, né, inclusive já teve mais vídeo falando sobre essa questão da crise que a gente passou nesse ano. Tem um vídeo que eu explico mais sobre crises, que é o último que saiu na semana passada, dá uma olhada aí nos outros vídeos do Lucro do Dia. E aí vem aquela pergunta, né, bom, como que eu faço, então, num ano de crise como esse, para terminar o ano, né, sem ter tudo perdido? E até melhor, com um saldo positivo. Então, é isso que a gente vai discorrer no vídeo de hoje. E para fazer essa conversa contigo, eu sempre gosto de pensar e separando em caixinhas aqui a nossa linha de raciocínio. Então, a primeira delas é, antes de mais nada, né, já falei um pouco antes, não vou falar da parte de saúde. Isso aí é um negócio complicado, inclusive é um negócio que no mundo todo aconteceu, muitas vidas foram perdidas, infelizmente. Então, deixa para outros canais que falam de saúde falar sobre isso. A gente vem para o lado mais da parte econômica e não vamos falar da parte de economia real. Então muita gente perdeu o emprego, muita gente talvez faliu alguma empresa, algum negócio. Então nesse caso também é complicado terminar o ano no positivo. Não vamos falar disso. Nosso foco aqui é falar sobre a parte de investimentos. E aí quando a gente entra nessa parte de investimentos, agora sim eu começo a fazer algumas divisões para a gente entender aqui como que eu posso terminar o ano bem. Primeira coisa é uma grande divisão aqui, ó. Duas caixinhas. Se você não investe em nada e vai começar a investir exatamente agora, a partir desse vídeo. Então é uma forma de pensar para você terminar o ano bem, para você aproveitar e fazer a sua alocação de uma forma estratégica. Tá? E tem a outra caixinha, se você já investe. Se você já investe, tem mais duas possibilidades aqui embaixo. Você ser um investidor muito louco e você ser um investidor inteligente. Então essas duas outras divisões. Se você for um investidor muito louco, aquele trader maluco que torou o pau aí nessa crise e faz seus investimentos de qualquer maneira e muito aleatório e agressivo, esse vídeo específico a gente não vai falar muito para você. Tá? A gente vai focar mais nessa parte do investidor mais inteligente, um alocador, uma pessoa que pensa mais no longo prazo. Tá? Mas se esse é o seu caso, de ser um investidor que perdeu muito dinheiro nessa crise por loucuras que você possa ter feito, que infelizmente pode ser o seu caso, se for o seu caso, é bem difícil você ainda encerrar o ano no positivo. Tá? Por quê? Se você desceu lá o teu patrimônio, para você voltar, se você desceu 50%, você precisa subir 100%. E para você subir 100%, você precisa de mais risco ainda. Então, eu não estou falando aqui para você aumentar o nível de loucura dos seus investimentos. Por isso eu estou falando, se esse for o teu caso, calma, relaxa e aos poucos vai migrando para um aporte periódico, para você ir fazendo alocações mais tranquilas. Não significa que você não precisa ir para investimentos considerados agressivos como ações.
Não estou falando isso, mas não deixar de fazer loucura talvez seja a melhor coisa que você possa fazer nesse ano para estancar uma sangria, se esse for o seu caso. Mas, como eu já disse, o foco vai ser aqui no investidor inteligente, né? Como aquele investidor que tem uma sequência de aportes mensais, que tem uma alocação mais pensando num prazo maior e sem fazer muita loucura, o que fazer nesse momento. E vai ser junto com aquele investidor que está começando agora, se esse pode ser o seu caso. Você vai começar a fazer os seus primeiros aportes agora. Então vamos lá. A primeira coisa, eu quero dividir aqui os tipos de investimentos, para a gente começar a falar sobre isso, né? Então a primeira coisa, para vocês dois que estão aqui nesses perfis, a gente tem investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Os investimentos de renda fixa são aqueles mais conservadores, aqueles que você vai investir num título público, né, um título do Tesouro Direto, por exemplo, tendem a não ter tanta oscilação, é algo que você tem uma liquidez um pouco mais rápida, é algo para você usar como reserva de emergência e reserva de oportunidade. Se você tem um perfil conservador, é nesse tipo que você tem que ficar. Ok, mas se você tem um perfil arrojado, de moderado para frente, você pode ir para investimentos de renda variável. Se você tem moderado, você pode ir para um fundo multimercado ou alguma coisa nesse sentido. Se você tem agressivo, aí você pode ir para ações. E aí é outro tipo de investimento que a gente vai falar aqui. Ações já tem oscilação, então vai depender do humor do mercado, o humor dos principais agentes do mercado e pode ter resultado abaixo daquilo que você investiu. Então, se você tem esse perfil, beleza, maravilha. Se você não tem, não vai para ações. Mas vamos falar aqui de maneira geral o que é que dá para a gente fazer nessas duas possibilidades. Bom, para você terminar o ano bem posicionado nas suas partes aqui, né, nos seus investimentos, na sua parcela de renda fixa, considerando aí que talvez você possa ter algum tipo de fundo de investimento de renda fixa, alguns fundos sofreram esse ano, mesmo sendo de renda fixa. E aí eu vou mostrar aqui para você dois fundos, tá? O Azequest Luz e o Sparta Top. Olha só a queda que eles tiveram aqui no mês 4 ali, né? O mês 4 é abril. Eles caíram bastante. Mas André, na renda fixa? Olha, se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque que esses fundos caíram. Coloca aqui embaixo que aí eu preparo. Não vai ser o próximo, mas aí eu preparo se você quiser. Mas se esse for o seu caso, com um pensamento de longo prazo, a única coisa que você vai fazer é ter calma e esperar que eles, aos poucos, eles vão se recuperando. E o mais interessante é manutenção de aportes. Se você tem sempre aquela parcela que você guarda, uma parte que você guarda todo mês e você vai alocando, você vai alocar também, você teria alocado lá no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, e você teria pego essa volta que a gente está vendo, o azulzinho, o vermelhinho ali na tela. E o que acontece se você pegar também essa volta? Essa volta ela está voltando mais rápido do que a renda fixa tradicional, que está lá na casa de 2% ao ano e assim por diante. Quer ver que ela está voltando mais rápido? Se eu olhar aqui, ó, foi mais ou menos o dia 14 de abril, a mínima que a gente teve nesse período desses 2 anos, tá? Então, se eu pegar aqui, olhar, vamos pegar do dia 20 de abril para frente, vou colocar aqui no dado personalizado, ó, dia 20 do 4 de 2020 até o dia 12 do 11, olha só, tá vendo que ele subiu, as cotas subiram numa proporção muito maior do que a renda fixa, que é essa de preto aqui, que é o CDI, a tradicional, né? Justamente, então, voltando, eles estão se recuperando bem. Então, se você tem a sequência de aportes, eu não estou falando para você acertar o mínimo ali da renda fixa, mas se você manteve a calma, mesmo sendo um fundo de renda fixa, alguma coisa mais tranquila, manteve a calma e manteve os seus aportes lá, você está tendo uma recuperação e isso tende a continuar até o final do ano. Lembrando, reserva de emergência, tradicionalmente a gente coloca em LFT, né, em título público de Selic. Ela não teve isso aqui. Então mantenha a sua reserva de emergência lá.
algum tipo de investimento de talvez uma reserva de oportunidade ou alguma coisa mais para renda fixa que você colocou nesses fundos, não tem um horizonte de você precisar desse recurso, mantenha, fica calmo e vai mantendo os aportes por lá, beleza? Bom, agora eu vou falar da parte de renda variável. Lembrando que se você tem um perfil conservador, isso aqui eu vou falar a partir de agora já não é mais para você. Dentro de renda variável, a gente tem ações. Ações sofreram bastante lá também na crise e muitas se recuperaram. O índice Bovespa voltou, né? Tá próximo hoje, na casa dos 100 mil pontos, enfim. Então, se você tem se você está começando agora e vai para renda fixa ou até mesmo agora para renda variável, né, obviamente tem uma assessoria e escolha aí, junto com uma casa de análise, uma carteira recomendada para você fazer os seus primeiros aportes. Beleza, maravilha. Se você já tem uma carteira e sofreu durante essa crise, visão de longo prazo, manutenção de aportes, né? Então você já teve um ponto de recuperação. O que acontece de agora? A gente está em novembro, de agora para o final do ano. Tradicionalmente, o finalzinho do ano, mês de dezembro, é um mês mais otimista, tá? Então tende a subir, não estou falando que vai subir, mas tende a subir. Então mantenha calma e, de novo, mantenha os aportes na sua carteira de ações ou no seu fundo de ações que você tem, ou nos seus fundos imobiliários, aqueles que você já tem olhado que tem um fundamento, né? Faz sentido você ter esses fundos imobiliários ou essas ações para longo prazo de acordo com aquilo que você tem de casa de análise, tá? Sempre olha isso. Que, teoricamente, né? Teoricamente não, melhor dizendo, que tradicionalmente no mês de dezembro a gente tende a ter um movimento mais altista aí, né? Mais para alta, e você pode ter aí terminar o ano muito bem. O que a gente tem de cenário para esse final de ano? Bom, a gente já passou um dos momentos que poderia ser maior turbulência no ano, desconsiderando o Covid, que é eleições americanas. O Joe Biden, ele ganhou e ele está prometendo mais estímulos para a economia. Se isso se concretizar, a gente vai ver aí o mercado mais altista, né? Todo mundo com expectativas melhores. Vai vir mais estímulos aí para a economia. Então, isso corrobora aí para a gente terminar o ano bem na nossa carteira lá de ações que a gente que você pode ter. O que é que pode dar errado nesse caso? Se o Covid continuar aumentando as ondas aí na Europa, nos Estados Unidos e começar a ter fechamentos e todo mundo começar a ter medo do que vai acontecer na economia se fechar, por causa do aumento do número de casos de Covid. Isso, de novo, é algo que pode acontecer nos próximos meses e, se acontecer, pode cair, mas numa visão de mais de anos. Se você está investindo, pensa em não ir no próximo mês, mas nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, isso, de novo, vai ser passageiro, porque vai surgir vacina, vai surgir aí remédios e o Covid vai passar. E aí você, com a sequência de aportes mensais, você vai estar bem posicionado para as suas ações lá para o longo prazo. Então, para a gente terminar o ano bem, aqui, dentro de renda variável, o meu conselho para você é: se você está começando agora, escolha ações junto com uma carteira recomendada de analistas ou fundo imobiliário para você se posicionar bem nesse momento, porque a gente pode ter um movimento mais otimista. Se cair, segura as pontas, não coloque um recurso que você vai precisar, porque pode cair por causa do Covid. E se você já vem de quedas lá do primeiro semestre, mantenha calma e continue com seus aportes, que tudo vai dar certo. Beleza? Bom, espero que tenha gostado. Eu gostaria de saber aí a tua opinião em relação a isso. Eu quero frisar que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra específica de ação ou de um fundo imobiliário, porque isso não é o meu papel. Um youtuber, ele não pode fazer isso se ele não for um analista. Tome cuidado com isso também. E
bons investimentos aí para você. Me conta como que é que você está aí com a sua carteira de ações aqui embaixo, que eu estou querendo saber. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!